E se eu te falasse que as suas ideias podem valer muito dinheiro? Isso não é mentira. Porque se você parar para pensar, tudo que é comercializado, tudo que é vendido hoje, surgiu de uma ideia. E é isso que a gente vai falar hoje, como esses profissionais da área comercial pegam essas ideias, contam uma história e assim vendem elas. Eu sou o Lucas Andrade, diretor de novos negócios da Final Level, e hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre a área comercial. Hoje o nosso primeiro assunto vai ser falar sobre storytelling. É um artifício do fato de você conseguir contar uma história e encantar, o seu possível cliente, a pessoa que você estiver apresentando as suas ideias, o seu projeto. E para a gente contar essa história, existem diversos artifícios, diversos caminhos que a gente pode estar seguindo. O primeiro deles, e o que eu sempre gosto de trazer quando eu estou construindo uma apresentação comercial ou estou indo vender uma ideia, é causar uma primeira impressão no meu cliente. Que é igual eu fiz o disclaimer com vocês no início, dizendo sobre a ideia, como eu consigo, de uma certa forma, trazer uma sensação logo de 5 primeiros segundos que essa pessoa estiver me ouvindo. Trazer para ela um impacto, seja um impacto positivo, uma dúvida, um questionamento. Um dos primeiros artifícios que a gente usa nesse storytelling é o disclaimer, que é simplesmente uma declaração que você faz. E essa declaração, ela tende a trazer sentimentos ou induzir a pessoa a olhar essa apresentação comercial através de uma narrativa. Assim que a gente começou esse vídeo, eu trouxe um disclaimer para vocês, que é o fato de vocês poderem ganhar dinheiro vendendo essa ideia. E isso gera um primeiro sentimento em quem está assistindo, simplesmente pelo fato de: nossa, é possível fazer isso? Ou eu sabia que isso era possível? Ou simplesmente, como eu faço isso? E o objetivo disso é que elas passem a percorrer junto a você uma narrativa dentro dessa apresentação. E é o que a gente vai discorrer um pouquinho mais à frente também. E antes da gente começar a falar sobre esses pontos e como construir essa narrativa, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o objetivo da venda. Acho que todo mundo lembra alguma sensação de ter entrado em uma loja, ter dado de frente com o vendedor que ele só queria te empurrar um produto. Aqui não, aqui o nosso objetivo é realmente construir uma relação com essa pessoa que está chegando com você com uma intenção de comprar. E o principal objetivo é sempre a gente buscar como atender uma dor, uma necessidade, uma demanda que essa pessoa tem. Então, para a gente construir uma história que faça sentido para aquela pessoa, a gente precisa conhecer melhor o nosso cliente. A gente precisa fazer perguntas, a gente precisa ouvir. Então, nosso objetivo aqui também é relembrar que, para você construir uma boa narrativa, você precisa ter um bom contexto. Para a gente construir esse contexto, e eu falei sobre a gente ouvir mais, fazer mais perguntas, eu vou trazer um exemplo muito claro. Imagina só que você tem uma sorveteria e você está recebendo um cliente. Esse cliente ele chega por qual motivo até essa sorveteria? Qual é a necessidade dele? Ele está com calor? Ele quer matar uma sede? Ele quer comer um doce? A gente pode perguntar para o cliente se ele prefere um sorvete mais doce, um sorvete mais frutado, ou se ele quer alguma outra coisa, ele quer com casquinha, se o objetivo dele é comer no local e aí você entrega um potinho, ou se ele quer ir andando na rua, então para ele é melhor a casquinha. Então são formas da gente conseguir entender qual a melhor venda que a gente pode fazer para esse cliente. E aí isso não é diferente também quando a gente fala de games e esportes, Quando a gente vê empresas, vê marcas querendo patrocinar, apoiar alguma causa, a gente precisa entender qual que é o objetivo delas. E é igual a gente fez essas perguntas para o nosso cliente do sorvete, a gente vai fazer para essas empresas. E vamos falar de uma maneira até um pouco mais prática. Vocês assistiram nas últimas aulas a diferença entre marcas endêmicas e não endêmicas. Aqui a gente vai usar o exemplo de uma marca endêmica. Apesar dela já estar muito bem posicionada no território e às vezes até o próprio consumidor final já entender que ela faz parte desse ecossistema, às vezes é muito importante que ela se posicione ainda melhor, que ela queira dominar esse território. Então, para isso, a gente precisa fazer perguntas aliadas com o objetivo da marca, Que isso vai ser o que a gente vai colocar lá no final da apresentação e que a gente vai discutir também um pouquinho mais para frente. Com quem ela quer conversar, qual o público-alvo, Quanto ela tem de budget para colocar, e budget a gente entende de grana para colocar naquela campanha. Quantos views ela espera atingir naquela campanha, ou ela quer fazer um torneio, como que isso vai acontecer? Para quem que vai ser esse torneio? Vai ter premiação? Então, a partir dessas perguntas, a gente começa a construir o nosso projeto. E esse projeto é o que lá na frente a gente vai sentar em cima de uma apresentação e vai vender para o cliente. Não só a nossa ideia, mas uma história,
um projeto, um contexto, com objetivo, justamente para resolver um problema, uma necessidade que essa marca endêmica ela tem desde o início. A gente vai começar então a falar sobre os tópicos que compõem essa narrativa dessa apresentação. De maneira bem simples, existem diversas formas de você fazer isso, e é legal até vocês pesquisarem e ver qual vocês se sentem mais confortáveis, mas eu vou passar para vocês alguns pontos que eu acho fundamental e que eu acredito que eles precisam estar dentro de todas as narrativas de apresentação comercial. O primeiro deles foi o disclaimer, que a gente fez lá no início e a gente já explicou um pouquinho sobre ele. É o fato de você conseguir captar a atenção da sua audiência. Então a gente já tem uma audiência que parou para olhar para você, que entendeu que você tem algo interessante para contar para ela. Depois do disclaimer, quais são os outros pontos que são extremamente fundamentais de terem numa apresentação comercial? O segundo deles é o que eu chamo de dados ou provas sociais. O que são esses dados e provas sociais? São dados, estudos, pesquisas, que você consiga provar do seu ponto de vista que o que você vai apresentar ou a sua ideia esteja ancorada, ela tem algum contexto, algum sentido que seja provado, que aquilo ali não é simplesmente uma imaginação ou que você está tentando só vender uma ideia legal. É fundamental dentro da apresentação comercial a gente conseguir explicar para o cliente, em cima das nossas ideias, como que a gente materializa elas e gera valor para a necessidade desse cliente. Então vamos falar de algumas maneiras da gente tangibilizar essa ideia. Você pode estar querendo fazer um campeonato, você pode estar querendo fazer uma campanha publicitária, desenvolver um produto físico ou até mesmo um podcast. E o nosso objetivo aqui é como eu pego essa ideia e transformo ela em um projeto para atender às necessidades do nosso cliente. Vou usar aqui uma empresa de internet, vamos falar assim. Vamos supor que a sua ideia seja construir um campeonato com os teus amigos, com a tua comunidade, com as pessoas que estão hoje na tua área. E que esse campeonato ele vai ter os maiores times de Free Fire da favela. Cara, como que eu posso levar isso de uma forma legal para uma marca? A gente fala sobre conexão, a gente pode falar sobre como que essa empresa garante para o jogador uma melhor experiência. Dentro desse campeonato, ele não precisa ser só as partidas. A gente pode fazer com que essa empresa, querendo se conectar, com o público da comunidade, construa um game center. Você tem um game center que vai receber todos esses jogadores e assim a gente vai conseguir realizar o campeonato ainda em mais alto nível. Então eu trago uma necessidade que é a conexão dessa empresa com a comunidade e trago a comunidade faminta por conectividade, faminta por campeonatos, faminta por entretenimento e diversão, e aqui eu junto essa ideia e essa necessidade em um projeto. Eu transformo, vamos chamar isso de Campeonato Favela Gaming. E aí você pode me perguntar, Lucas, mas toda apresentação comercial, ela tem um objetivo final, uma venda? Sim, acho que quando a gente fala de vendas, toda apresentação ela tem esse como objetivo principal, mas a gente tem outros objetivos secundários também. E aí eu vou dar uma dica. Quando a gente fala desses três principais pontos fundamentais, tem um quarto ponto que a gente não pode deixar de comentar, que é justamente você se apresentar para o cliente. Falar um pouco sobre o seu portfólio, coisas que você já fez, falar ideias que você já aplicou na prática, em outras situações até de vida, em outros momentos, como que você resolveu problemas, necessidades de outras pessoas através das suas ideias, através dos seus projetos. Em muitos momentos a gente encontra um cliente que faz total sentido, então eu dei o exemplo do campeonato e a empresa de internet, mas a gente encontra às vezes um cliente que tem total sentido e não é o momento certo, ou ele não tem um orçamento para investir naquele projeto. Então por isso que é muito importante que a apresentação comercial ela esclareça muito bem quem você é, o que você já fez, quais são os seus propósitos, mas que ela também gere um valor de relacionamento e identificação com esse possível cliente. E é super importante a gente falar também de um outro ponto, que é o preço, a parte final do projeto. Nesse momento, a gente precisa entender que cada apresentação comercial, cada apresentação, ela tem um propósito. Ela pode ser uma apresentação que você está se conectando a primeira vez com a marca, ela pode ser uma apresentação que você está vendendo uma cota de patrocínio e já traz dentro dela o preço, o produto e como que vai acontecer com todas as entregas, ou ela pode ser simplesmente uma apresentação mostrando um pouco mais
seu portfólio, do serviço que você quer entregar para aquela empresa, e que a partir disso você vai até fazer uma consultoria para ela, através de todas as informações que a gente já falou, mas você também vai tentar coletar o máximo de informações do cliente e através disso gerar um produto, um projeto que cubra essas necessidades dele dentro da sua expertise. E fazendo isso você consegue construir de forma customizada um produto de valor e com um preço que também vai ser apresentado posteriormente para o cliente. E Lucas, como que a gente fecha, né, essa apresentação comercial, afinal de contas? Acho que sempre que você vai para essa apresentação, você tem que ter um objetivo muito claro. Qual que é a sua intenção? Sair daquela conversa, sair daquela reunião com o quê? Com o cliente comprando o seu produto? Importante ter o preço. Com o cliente te conhecendo melhor, não esqueça de deixar o seu contato e de fazer um follow-up com ele, que é uma sequência de conversas, de você sempre tentar estar aquecendo. Ou pode ser já marcando uma próxima reunião para que você apresente a proposta final. E aí você traz o preço, traz tudo certinho, que aí assim, tenho certeza que vai dar certo. Então, vamos voltar a fazer um outro exercício prático aqui. Vamos imaginar que a gente está recebendo uma marca não endêmica. Então, a gente imaginar uma marca de sabão em pó, querendo investir no cenário de games, se comunicar com uma geração um pouco mais nova. Então, dificilmente a gente sabe exatamente qual o melhor caminho no primeiro momento. Vamos começar do princípio em quais são as etapas, né? A marca, você foi até ela, você está identificando que ela tem uma dificuldade de falar com uma geração mais nova, você entende sobre games, você tem um campeonato ou tem algum produto legal, um podcast legal que fala diretamente com essa audiência e você acha que através do seu produto você consegue ajudar a marca a atingir esse objetivo. Então, nesse caso, a primeira reunião que você vai ter com esse possível cliente vai ser muito mais para conhecer a marca dele, esses objetivos e essas necessidades. A partir disso, você volta para dentro da sua casa, constrói esse projeto junto com a sua equipe e aí sim, você vai ter um projeto super customizado, exclusivo, com um preço definido para que numa segunda oportunidade você possa retornar para o cliente. Durante essa primeira reunião e a próxima que você vai fazer a sua apresentação comercial, você pode estar ativando o cliente para tirar alguma dúvida, entender se o caminho está correto, né, e ver se está de acordo com o briefing que foi passado. Então, como que a gente constrói esse projeto da marca de sabão em pó dentro do território de games? Vamos colocar aqui que o objetivo da marca sempre foi falar com uma audiência um pouco mais jovem. E onde que ela vai encontrar isso? No público que joga, né? Em sua grande maioria, os jovens estão predominando esse território de games. A partir disso, o que garante para eles o maior watch time, tempo de tela que os jovens estão assistindo? Poderia ser um campeonato. Os campeonatos normalmente duram em torno de 4 a 8 horas por dia. Pode garantir para a marca um excelente tempo de tela, um ótimo público assistindo e, claro, você combina também com estratégias de call to actions ou chamadas para ação, que são aquelas pequenas menções ou direcionamentos de consuma essa marca, confira no mercado mais próximo de você. E isso tudo englobando pode ser um ótimo projeto para atender o objetivo e as necessidades dessa empresa. E é super importante a gente também pensar que a gente falou um pouco sobre o disclaimer, que é como você chama a atenção dessa sua audiência logo no início da apresentação, mas também como manter essa atenção durante toda a apresentação do seu projeto, para que ele não fique desinteressante. Que é muito importante a gente falar sobre a jornada, essa construção dessa apresentação. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez facilite para vocês. Imagina se vocês fossem assistir um filme e ele já começasse assim: esse aqui é o personagem, ele é o herói, no final ele vai morrer e aí o vilão vai ganhar. Não faz sentido, né? Ou essa aqui é a princesa que o herói vai ter que salvar, só que a princesa não chega viva no final. Também não faz sentido. Por isso que é muito importante quando a gente olha para um filme e a gente chama isso de jornada do herói, é que ela faça todo sentido essa narrativa. Então você apresenta esses pontos e através de construções ao longo da apresentação, você dá para ela um ritmo e uma intensidade que dá fôlego, dá ansiedade, dá nervosismo e pede mais para o cliente ficar atento para cada detalhe, para cada página da apresentação que você está passando. Acho que é muito importante não ficar apegado também à primeira versão da apresentação que você fez. Pode ficar muito tranquilo se quando você terminar de construir sua apresentação, você olhar para ela e falar, ainda não está fazendo sentido. Normalmente a apresentação comercial ela passa por diversas versões, diversos roteiros, diversas tentativas. Então é
sempre legal, até antes de levar para o cliente, chama sua mãe, um amigo, um colega de trabalho, que você possa apresentar, que você possa abrir esse projeto e faça uma pequena apresentação para ele. Treine sozinho na frente do espelho, treine sozinho, que isso é o mais importante de tudo. É você adquirir confiança naquilo que você está apresentando. Então, a partir disso, você vai chegar no roteiro final, numa versão final dessa apresentação comercial, que desde o momento que você inicia ela até o final, você sente de forma fluida, que não está faltando informações e que toda a história, toda a narrativa sobre o seu produto e a sua ideia faz sentido e que vai te render aquele bom dinheiro no final do projeto. Continuando naquela ideia de filmes que a gente estava falando aqui, a apresentação ela tem o mesmo objetivo no seu encerramento. Lembra quando você sai do cinema com aquele entusiasmo depois de ter visto um filme de heróis? Essa é a mesma sensação que você quer deixar no seu cliente. Ou até mesmo quando ele vê um produto que ele se identifica e fica emocionado. Lembra de algo da infância dele, um sabor de algum doce ou de algum chocolate que ele comia. Esse é o mesmo objetivo. A gente trazer essa apresentação sempre com uma conexão muito pessoal com aquele cliente que você está falando. Então lembre-se bem, é muito importante a gente terminar a nossa apresentação de forma racional, pensando preços, entregáveis e a construção do projeto, mas de forma emocional, de tocar diretamente o coração, os sentidos e toda a emoção daquele seu cliente, fazendo que ele saia eufórico, super animado e querendo logo fazer a próxima reunião de fechamento com você. E aí você pode estar se perguntando, nossa, esse tanto de informação, mas por onde que eu posso começar? É sempre legal a gente estar buscando as referências, porque elas agregam valor e também inspiram nós mesmos na hora de construir o projeto. Vou passar 3 dicas super rápido que vocês podem estar buscando para essas referências de construção de apresentação. A primeira delas são as palestras do TED Talks, super famosos, super conceituados, profissionais no mundo todo, apresentando sobre produtos, ideias super específicas. Isso vai te ajudar a ter uma super referência também de como você que tem um projeto bem detalhado, bem específico para falar do seu produto, a como traduzir e entregar ele para um público mais geral, para uma audiência não tão acostumada com aquele assunto. O segundo lugar, que eu sempre recomendo, e nada melhor do que isso, vai a eventos. Sempre nesses eventos, feiras, oportunidades de negócio que você enxergar, assista outras pessoas fazendo a venda delas. E aí não precisa ir muito longe, não precisa ser algo dedicado para negócios. Vá na feirinha, vá na esquina da sua casa e olhe como que aquele tio do pastel te encanta e te faz, mesmo sem ter fome, comprar um grande produto. Então, a melhor referência que tem é o nosso cotidiano. Dentro do cotidiano, todo dia a gente é colocado à prova para se vender, para vender os produtos ou até para comprá-los. Então, essa também é uma excelente referência. Comece a reparar muito bem dentro disso. E o terceiro é estar dando uma olhada e uma pesquisada melhor no nosso parceiro YouTube, que lá você vai encontrar diversos speeches, que são as falas, né, os discursos de grandes palestrantes, de grandes vendedores. E fica uma dica aqui especial para procurar a do Steve Jobs, o cara, a mente criativa por trás do iPhone e da Apple. De uma maneira bem resumida, ele, na sua primeira palestra do iPhone, quando ele apresentou esse produto, qual que foi o problema e a necessidade que ele resolveu? Ele pega 3 dispositivos, que era o pager, a câmera e o celular, junta dentro de um só produto, que virou o iPhone, e coloca no seu bolso. Então é super impactante, é super legal, recomendo você dar uma pesquisada sobre essa apresentação dele. Essa foi a nossa aula sobre storytelling e apresentações comerciais. Eu espero que você saia daqui e faça logo um exercício prático, porque assim você consegue manter todas essas informações bem quentes aí na sua cabeça. Pegue alguma ideia sua, tenta imaginar alguma marca e tenta vender isso para sua mãe, para o seu colega e vê se isso vai funcionar. Pega todas as dicas, todo o passo a passo também e constrói da sua maneira. Porque o mais importante é, você como vendedor vai saber melhor como ninguém como vender o teu produto.